Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos e te agradecemos pela vida do teu mensageiro, do teu profeta. Abençoe a vida dele, use de forma poderosa e alimente a sua igreja. Pai, nós precisamos da sua orientação, nós precisamos da tua libertação e da tua cura. O que nós pedimos é porque nós dependemos de ti. Pai, manifesta aqui a tua glória, unge o teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vocês estão aí? Glória a Deus. Aleluia. Eu vos salvo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eita glória. Gênesis capítulo de número 22. Versículo de número 1. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor, irmãos, por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus também pelo culto de ontem, que Deus aqui se fez presente. Eu sei que os irmãos tiveram algumas dificuldades. Ontem não puderam algumas pessoas comparecer ao culto, mas aqueles que vieram aqui foi bênção pura de Deus. O presbítero Ailton ontem pregou, pastor Wellington. Ele pregou de Gênesis passando de Apocalipse. Foi, ele pregou de Gênesis passando de Apocalipse. Eu não sei se existe outro livro depois de Apocalipse, mas ele pregou de Gênesis passando de Apocalipse. Foi ou não foi? Foi antes de Gênesis e depois de Apocalipse, irmão. O homem pregou Bíblia aqui purinha, Bíblia pura, irmão. Coisa linda do céu, maravilha de Deus. Eu fico fascinado quando existe uma pregação expositiva, né? Mas deixa eu pregar um pouquinho também, irmãos. Eu vou tentar ser breve, porque os irmãos sabem que se eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade falando sério, irmãos. Eu tenho. Eu até falei esses dias pro pastor Edson, falei: pastor Edson, não fica bravo comigo, não tem paciência comigo. Ai, ai, ai. Eu quero pregar sobre elementos indispensáveis da adoração. Elementos indispensáveis na adoração. Meu Deus, eu creio. Amém? Glória a Deus. O que nós entendemos sobre adoração? O que é adoração? Qual é a verdadeira essência da adoração? Alguns podem pensar que adorar
é louvar. Adorar é pregar. Isso não é adorar, embora sejam componentes de uma adoração. Louvar, adorar, louvar, pregar, isso faz parte do culto. Nós estamos aqui cultuando. O culto, ele tem elementos indispensáveis, que é o louvor, que é a palavra, que é a oferta, que é o dízimo, que é a Santa Ceia e o batismo quando necessário. Isso é elemento de culto. O culto não pode faltar isso. Principalmente louvor, palavra e o momento do dizimar e do ofertar. O batismo e a Santa Ceia quando for propício, quando houver necessidade, né? Não são ocasiões que são todas as vezes. Mas então o que é adoração? A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 4 de João, ele tem um diálogo com a mulher samaritana. E nesse diálogo com a mulher samaritana, ela diz para Jesus assim: Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte, e vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, é no templo. Qual que é o lugar que se deve prestar adoração? E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, falou assim: mulher, está chegando a hora, e é agora, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vai ser o lugar da adoração. A adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então, primeira regra. Jesus está dizendo aqui que a adoração não depende, irmãos, de lugar. A adoração não depende de território. Não depende de lugar marcado. Eu não preciso estar no templo para adorar. Eu não preciso estar na igreja para adorar. E Deus é tão bom que interessante que as 3 primeiras palavras veio a confirmar a mensagem dessa noite. A pastora André pegou a palavra e falou assim: Senhor, deixa eu aqui no trânsito mesmo te louvar e te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aí veio o pastor Web falar sobre a fé, aí veio a bispa também falou sobre a adoração. Eu falei: meu Deus, que confirmação, né? Então não depende, irmãos, de território, não depende de lugar. Aonde você estiver, porque a adoração, ela é rendição. Adoração é quando eu estou prostrado diante do Deus. Agora, a verdadeira prostração, ela é interior. É quando eu me prostro interiormente. Porque tem gente que pode se prostrar com os joelhos e ser enganação, ser mentira. Mas quando eu estou prostrado dentro de mim, rendido dentro de mim, entregue com a minha alma, com o meu espírito, entregue, o meu corpo vai junto. Vai tudo junto, vai corpo, alma e espírito se entregando a Deus. Então entenda bem, Deus está com os olhos, irmãos, focados sobre a terra, procurando aonde tem adorador. Aleluia. Só que, presta bem atenção, eu já disse isso aqui uma vez. Se Jesus está falando que ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram no espírito e em verdade, é porque tem pessoas que o adoram de mentira, com falsidade, com hipocrisia. Se você for ver o livro de Mateus, no capítulo de número 15, Jesus ele vai dizer aos fariseus, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Versículo de número 10. Em vão me adora, obedecendo mandamentos e preceito de homens. Eita Deus. Adoração vazia. Em vão me adora, adoração vazia. Adoração falsa, falsificada. E Deus não quer nada falsificado. Deus, Ele requer dos adoradores, porque, irmãos, adorador não é para todo mundo. Quando entrar aqui na raiz da palavra sobre adoração, você vai ver o que é adorador, irmão. Adoração não é para todo mundo não, meu querido. Louvar é para todo mundo. Ter atitudes de louvor, um comportamento de cristão, é bênção pura. Mas e a verdadeira adoração? Nós não podemos aceitar uma adoração vazia, uma adoração, irmãos, medíocre. A verdadeira adoração, ela tem essência, ela tem raiz. E essa essência, essa raiz está incrementada na sua palavra, que é verdadeira. Aleluia, Jesus. Está incrementada na verdade. Jesus é a verdade. Jesus precisa ser adorado com verdade, não com mentira, não com falsidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos ter uma maquiagem de adorador sem ser, porque Deus nos conhece. Glória a Deus. Deus conhece quem é adorador e quem não é adorador. E aí, sabe o que o Senhor me fez entender? Que existe alguns tipos de adoradores dentro da igreja. Primeiro, um adorador interesseiro. Tem gente que só adora por interesse. Ele é interesseiro. Ele adora, irmãos, com interesses secundários. Ele adora com fingimento porque ele está interessado em alguma coisa. Tem pessoas que vão para a igreja, finge que está adorando o Senhor, mas na verdade, irmãos, ele está com interesse na irmãzinha bonitinha. Então você é um verdadeiro adorador. Segundo tipo de adorador, adorador que adora por obrigação. Irmãos, não faça nada por obrigação, faça por honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Adoração, ela é algo espontâneo. É algo, irmãos, que Deus está produzindo no teu espírito. Glória a Deus está Deus. produzindo no mais íntimo da sua recâmara. Glória a Deus. Porque a adoração, presta bem atenção, a adoração, ela me coloca em sintonia com Deus. Ela me aproxima de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. A oração, ela abre o céu. A oração, importantíssimo. Elemento indispensável no culto também, que eu esqueci de falar. Oração. Todo culto tem que ter oração. Só que, entenda bem uma coisa, eu não estou dizendo que não é necessária oração. Só que a adoração, ela é maior do que a oração. Porque quando você ora, você pede. E quando você adora, você não pede nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Tem gente que está orando, está só pedindo. Adoração é rendição. Você não está pautado em interesses e obrigação humana. Porque é fácil adorar aqui dentro. Porque aqui, irmãos, está todo mundo voltado para o momento do culto. Aí de repente você está vendo lá a pessoa. Ixi, tá todo mundo assim, eu também vou fazer. Tá todo mundo assim, então eu vou ter que fazer também, porque senão o pessoal vai ficar me olhando e vai falar que eu não sou daqui. Sou de outro lugar. É, Jesus. Terceiro tipo de adorador. E aí eu vou começar a pregar. Adorador fiel. Aleluia. Glória a Deus. Quando a pessoa aqui ela é fiel a Deus,
Ele é um adorador de verdade. Glória a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel, irmãos, na tua adoração. Seja fiel no teu propósito. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Adore o Senhor com aquilo que Deus tem te entregado. Porque o adorador, ele é uma espécie de servo. Ele está para servir o Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, isso implica em servir a igreja. Quando eu sirvo a Deus, implica eu servir os irmãos. Então, servir é uma implicação da adoração. Eu sirvo porque eu sou um adorador. Aleluia, Jesus. E aí, meu irmão, eu vou começar a pregar agora. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis aqui, que eu acabei de ler: e depois destas coisas. Sabe o que o Senhor me fez entender aqui? Olha que forte, irmão. Repita comigo: depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Grave isso no seu coração. Deus poderoso. Grava Aleluia. muito isso. Porque às vezes tem coisas que não dá valor nenhum depois dessas coisas. Olha só, depois dessas coisas. Isso quer dizer que para chegar aqui vai ter muita coisa que foi passada. Para chegar até aqui, até chegar no Isaac, irmão, muita coisa se passou. Aleluia. Muita coisa, muitas águas vai rolar. Você não vai entrar na igreja hoje e Deus vai falar assim, ó, me dá, me entrega. Não. Muita coisa o Senhor vai ter que trabalhar muito em nossas vidas para chegar aqui. Glória a Deus. E depois destas coisas, em plural, não é desta coisa, é destas coisas. Aconteceu muita coisa até Abraão chegar no capítulo de número 22. Abraão, porque se tem uma coisa que eu pensei comigo hoje, meditando isso aqui, eu daria um sobrenome a Abraão. Eu chamaria Abraão, e o sobrenome seria Abraão, o renunciador. Glória a Deus. Abraão, o sacrificador. Porque pensa no homem que renunciou e que sacrificou, foi Abraão. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Porque o homem sacrificou muito. Depois dessas coisas, irmão, fique na posição, porque muita coisa vai passar. E quando chegar a hora certa, Deus vai ver se você é adorador ou se você não é adorador. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Deus vai... Um dia nós vamos chegar aqui, irmão. Um dia você vai chegar aqui. Glória a Deus. Depois dessas coisas, vai chegar. Aleluia. Você vai olhar para trás e vai ver que muita coisa se passou. Você vai olhar para trás e vai ver que muita coisa, irmãos, chegou ou passou até chegar aqui. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, Abraão é testado por Deus, é provado por Deus. Porque Deus vai nos testar para saber se nós somos verdadeiros adoradores. Aleluia. E aí o que acontece, irmãos? O que Deus faz com Abraão? Deus falou assim: agora eu quero ver se Abraão realmente ele me serve de verdade. Deixa eu colocar Abraão à prova. Porque presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Tira o foco daqui. Tem gente que deixa tudo por causa de Deus. Mas tem gente que deixa Deus por causa de tudo. Meu Deus. Tem gente que deixa tudo, ele renuncia tudo por causa de Deus. Mas tem gente que não pode receber uma proposta. Ele recebeu uma proposta que seja grande, ele deixa Deus por causa daquela proposta grande. Tome cuidado. Porque quando Deus nos prova, Ele quer saber aonde está o nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Glória A a Deus. aprovação vai revelar o que está dentro de você. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aí vai estar também o teu tesouro. Deus não quer meia meio. Deus não quer metade. Por isso que o verdadeiro adorador, ele se revela quando ele se dá por inteiro. Quando ele se entrega por inteiro. E aí o primeiro elemento indispensável de uma adoração, da adoração, são três, vai ser breve. O primeiro elemento indispensável da adoração é a fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Guarde isso. Primeiro elemento indispensável da adoração é fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A verdadeira adoração tem que ter fé. Você precisa ter fé. Até porque na hora que você for provado, se você não tiver fé, você não consegue. Você tem que ter fé, cara. Como que está a sua fé? Você está cuidando dela? Você está fortalecendo essa fé? Você está fortificando? Não é o único elemento, mas é um elemento indispensável na adoração, é fé. Você precisa ter fé que Deus existe. Você precisa ter fé que tudo que você está fazendo, irmãos, há recompensa. Aleluia. E aí, Deus, aleluia, Jesus. olha o que diz, foi até falado pela vida do pastor, olha o que diz o profeta Abacuque, no capítulo 3 do livro dele, a partir do versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, que o fruto da vide não produza, desculpa, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Aleluia. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todavia, ele está dizendo todavia. Ele não está dizendo que eu vou me alegrar no Senhor só alguns momentos. A figueira pode não produzir, a vide também não, o produto da oliveira pode mentir, nos currais pode não haver vaca, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. No Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está dizendo que não vai dar, ele está dizendo ainda que não dê. Ele não está falando que, ele não está descartando a possibilidade que não vai dar. Ele está colocando, irmãos, uma dúvida, ainda que não dê. Mas ele tem fé, ele acredita. Glória a Deus. Eu vou esperar no meu Senhor, eu vou esperar em Deus. A verdadeira fé espera em Deus. Aleluia. A verdadeira fé, irmãos, tem esperança em Deus. Então, quando eu tenho fé, o elemento de adoração, ele é completo. Aleluia. Porque quem adora tem fé. E é preciso ter fé para adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Abraão diz. Em Romanos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 19. E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. Olha só. E aí diz no versículo de número 19. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, fortificou-se na fé.
Glória a Deus. Antes fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Aleluias. Abraão tinha fé. Abraão tinha fé, irmão. Porque o corpo amortecido, o ventre de Sara também. Mas ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não foi incrédulo. Ele não duvidou. Ele colocou a fé na pessoa certa. Porque a fé tem que ser colocada na pessoa certa. A tua fé tem que estar alicerçado em Deus, na palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E ele foi se fortificando, dando glória a Deus, irmãos. Isso quer dizer, o tempo vai passando, ele falando glória a Deus. O tempo vai passando, ele glória a Deus. Um dia vai chegar, porque é fiel o que prometeu. E o tempo foi passando, ele glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O meu corpo está amortecido, glória a Deus. O ventre de Sara está amortecido, glória a Deus. Eu vou adorar, eu vou adorar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente, ser humano, temos uma facilidade para prestar o nosso culto quando as coisas vão bem. Mas e quando, irmãos, você não vê nada acontecer? Segundo, componentes de adoração, elementos de adoração, tem que ter obediência. Não dá para adorar sem fé e obediência. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão: pega agora o teu único filho e oferece em uma das montanhas que eu vou lhe mostrar. Olha só. Porque o verdadeiro adorador, ele não questiona, ele obedece. Glória a Deus. Ele obedece. E aí, irmãos, no versículo, em Hebreus 5:8 diz, ainda que era, está falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus. Jesus teve que aprender a ser obediente. Você já aprendeu a obedecer? A obediência adora a Deus. Quando eu obedeço, eu estou adorando. Glória a Deus. Seja obediente. Não questiona. Esses dias foi sexta-feira. Sexta-feira nós saímos aqui do ciclo de oração de manhã. Eu estava fazendo os trabalhos ali para minha esposa, ajudando ela. E aí eu falei, Deus, estava estendendo roupa. Eu falei, Deus, até quando, Senhor, essa situação? Por que o Senhor não deixa eu trabalhar, Senhor? Por que o Senhor não deixa eu... Senhor, eu queria trabalhar, eu queria ganhar um salário, um sustento. Aí na mesma hora Deus falou comigo assim, irmãos: questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, mostre a tua fé. Aleluia. Questiona ou adora. Glória a Deus. Tremendo. Aí na hora eu falei, tá bom, Senhor, estou entendendo. Aleluia. Eu vou te adorar. Aleluia. Independente da circunstância do momento, eu vou te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus. Não é o que eu quero, mas se é o que tu queres, eu vou te adorar. Glória a Deus. Obedeça, irmãos. Seja obediente, porque a obediência vai trazer o céu perto de você. Glória a Deus. O céu vai vir para você, meu irmão. Vai trazer o céu diante de você. Terceiro, Aleluia. agora é o mais forte. E aqui, na verdade, que se concentra essa ministração. Presta bem atenção na revelação de Deus agora. Você já parou para pensar nessa palavra adoração? Você já... Qualquer coisa, sabe o que você faz, mas agora não precisa mais porque eu vou revelar para você. Mas se você colocar ela num papel, eu coloquei, Deus falou assim, meu filho, presta atenção nessa palavra adoração. E aí eu comecei a meditar na palavra adoração. Quando eu comecei a meditar, eu falei, Senhor, estou entendendo. Não precisa falar mais nada. Já entendi. Eu falei para Deus que já não precisava mais Deus falar nada, porque eu já tinha entendido. Eu falei para ele, sinceridade. Eu falei, Deus, não preciso falar que eu já estou entendendo tudo. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus. Ó, presta atenção.
a palavra adoração. Nós somos adorador, né? Porque nós praticamos a adoração. Adoração é um ato, certo? Você tira o A. Primeira palavra, adoração, você tira o A. Aí vai ficar doração. Que quer dizer dor com ação. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Entendeu? Você tirou o A, anula o A. Vai ficar dor e ação. Adoração. Glória a Deus. Irmãos, a adoração, desculpa, a dor e ação, você vai ter que ter espontaneamente uma ação diante da dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nível, Deus falou comigo que esse é o nível mais alto da adoração. Aleluia. É o nível mais profundo da adoração. É quando você está com dor e você tem uma ação espontânea para adorar a Deus. Aleluia. Irmão, chega, aí nós podemos pensar, ainda tem um tempo ainda. Nós podemos pensar, chega um monte de notícia ruim no mesmo dia para Jó. Jó, acabaram com as suas 7.000 ovelhas. Não vou pregar tudo porque senão não vai dar tempo. Jó, acabar com seus 3.000 camelos. Jó, acabar com as suas 500 juntas de boi. Jó, acabou com as suas 500 jumentos. Deus poderoso. Jó, acabou todos os seus filhos, não ficou um para contar a história. Era 10. Aleluia. Caiu a casa em cima, morreu tudo. Estava todo mundo lá festejando. E saía um, entrava outro. Ia saindo e entrando, ia saindo e entrando, ia saindo e entrando. Aí a Bíblia, olha irmão, olha a reação diante da dor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, irmão. Irmãos, você vai se manifestar um verdadeiro adorador quando, meu irmão, haver uma situação de dor e você mesmo assim tiver uma reação, uma ação diante dessa situação de perda, de tribulação, de angústia, de tristeza, de dor. Vai doer, mas Deus vai falar assim, Ele consegue me adorar mesmo diante da dor. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Jó faz, irmão. A Bíblia diz que Jó se levanta, porque ele estava sentado. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se prostrou, se lançou em terra. Aleluia. Olha só, primeiro ele rasga o manto, depois ele rapa a cabeça, depois ele se lança em terra, e a Bíblia diz, e Jó adorou. Glória a Deus. Aleluia. Fiel e soberano. Aleluia. E aí, meu irmão, ele se prostrou, a Bíblia diz que ele se prostrou, pastor Wellington. Eu sei que tem gente aqui que está sentindo dor, irmão. Hoje eu vi no WhatsApp o pastor Wellington lá com dor. Ontem, irmãos, foi tanta dor aqui. Porque ontem nós oramos para tanta gente aqui na igreja, irmão. Glória a Deus. E pior que parecia Jó. Terminava de orar para um, já chegava a notícia que tinha gente que estava com dor. Vamos orar. Vamos orar. Eu falei, aí, irmão, o culto hoje está sendo diferente, é culto de oração. Glórias a ti, Jesus. Já mesmo com dor. Porque, irmãos, se tem uma coisa que traz muita dor, é perder família. Família é tudo. Imagina perder 10 filhos. E Jó vai lá, se lança em terra e fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para a terra. Glória a Deus Deus. me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou e não atribuiu falta alguma a Deus. Ele não culpou Deus.
Ele não lançou no rosto de Deus. Ele falou: Deus, por que o Senhor não cuida de mim? Por que o Senhor não cuidou dos meus filhos? Por que o Senhor não cuidou da minha casa? Olha o que eu estou passando. Não, Jó não pecou, Jó não atribuiu falha nenhuma a Deus. Ele simplesmente, irmãos, o adorou. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas apanharam em praça pública, tiveram as suas vestes rasgadas. Atos capítulo de número 16. Apanharam, foram chicoteados, tiveram as suas vestes rasgadas. E ainda, irmãos, os magistrados pegou Paulo e Silas e deu para o carcereiro lançar no cárcere interior. E a Bíblia diz que mandou acorrentar os dois, mandou prender eles acorrentado. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam uns a Deus. Aleluia. E os outros presos o escutavam. Eu imagino Deus lá em cima: nossa, eu não estou aguentando, cara. É muita glória. Como que o camarada apanha, como que o cara está todo machucado, como que o cara foi humilhado porque rasgaram as vestes deles. O cara está preso com corrente e mesmo assim ele não deixa de me exaltar, ele não deixa de me glorificar. Está doendo tudo lá, está cheio de vergão, cheio de ferida, mas ele não deixa de me prestar uma adoração. Aleluia! Deus fala assim: não aguenta, eu vou descer lá agora. Eu vou lá agora. E a Bíblia diz, irmãos, que veio um grande terremoto ali, que moveu aquele lugar todinho. Rei da glória! E abriu-se todas as portas. Aleluia. Todas as Aleluia. portas. Deus fiel. E foi soltas as prisões de todos. Deus se manifestou na adoração de Paulo e Silas. Deus se manifestou, irmãos, na vida de Jó. E aí o terceiro componente de uma adoração é o sacrifício. Glória a Deus. Irmãos, o adorador ele tem que sacrificar. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. Olha, para Deus vai nos provar naquilo que tem valor para nós. Se tem valor para você, Deus vai pedir, Deus vai querer. Se tem preço, Deus vai querer. É muito alto, Deus vai querer. O que você tem, irmãos, de valor? Porque se isso está tomando o lugar de Deus na adoração, Deus vai querer o que você tem de valioso. O que você está, aonde você está disposto a ir com Deus? Até onde? Você está disposto a ir muito longe com Deus? Você está disposto até onde, irmão? Porque Deus vai nos provar nesta caminhada. Não se engane, nós vamos ser testados nessa caminhada. Tem gente que está dentro da igreja, eu vou falar, é só emoção. Quando provar, irmãos, não volta mais. É só emoção, só louva na emoção, dá dízimo, oferta na emoção, tudo emoção. É na aprovação que vai se manifestar o verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É na aprovação que você vai ver até onde você quer chegar com Deus. Meu Deus. Você está disposto a dar tudo para Deus? Se você estiver disposto a dar tudo para Deus, a sacrificar tudo por Deus, você vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Glória a Rei da Deus. glória! Aleluia! Deus fiel. E olha a convicção de Abraão, irmão, a convicção. Olha o que ele fala. Ele diz assim, ó: vocês ficam aqui embaixo do monte, os moços, 2 moços, ficam aqui embaixo do monte, que eu e o garoto vamos subir lá em cima e vamos adorar. E depois de nós adorar, nós tornaremos para vós. Glória a Deus. Abraão tem tanta fé, Aleluia. tanta convicção, irmãos, Santo. que ele fala assim: Deus vai fazer algo. Eu vivo da dependência de Deus. E quando eu vivo da dependência de Deus, Deus vai Aleluia, fazer algo. Jesus. E aí o menino se aproxima para ele e falou: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo,
mas onde está o cordeiro? E Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Quando você não nega nada para Deus, que você vive na dependência de Deus e adora Deus, sempre Deus vai prover o cordeiro para a tua vida. Deus nunca vai te deixar sem um cordeiro. Deus sempre vai prover um cordeiro na tua vida, porque tu é adorador, viu? Tu é adorador. E quando é adorador, Deus vai prover cordeiro para a tua vida. Glória a Deus. Você vai para o lugar onde Deus falou que era para você ir, faz o que Deus mandou, obedeça a Deus, porque lá em cima vai ter um cordeiro te esperando. Você pode até não ver o cordeiro, Deus poderoso. você pode não ver ele, Rei da glória. porque se Abraão visse o cordeiro ali, irmão, naquela hora, Abraão fala: estou entendendo tudo, mas o cordeiro só veio depois. Quando ele pegou o tutelo, que ele amarrou o menino e colocou sobre a lenha, que ele ia imolar o menino, a Bíblia diz que a voz de Deus bradou: Abraão! Abraão! Rei da glória. Não faça tal a criança, ao menino, Aleluia. porque eu sei o quanto tu me amas, Glória a Deus. pois não me negaste o teu único filho a quem tu amas. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão, olhando para trás, viu um cordeiro que estava preso no mato. Aleluia. Aleluia. Porque a tua providência nunca está na frente, a tua providência está sempre atrás. Aleluia, Jesus. Aleluia. A tua providência nunca está diante de você, meu irmão. Você pensa que vai vir daqui, não vai vir não, vai vir de cá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, meu irmão, o que você está disposto a entregar em sacrifício a Deus? O que você está disposto a dar para Deus como prova de que você o ama? Porque a adoração Poderoso. Aleluia. é amor por Deus. Aleluia. Quando eu amo, eu estou disposto a sacrificar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o homem, o marido, tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Amor sacrificial. Cristo se sacrificou pela noiva, que é a igreja. O homem, o marido, tem que sacrificar pela sua esposa. Se for preciso, dar vida por ela. Aleluia. Isso está em Efésios capítulo de número 6. Agora, para concluir, as mulheres gostou, né? As mulheres gostou. Amor sacrificial. Tem que estar disposto. Para a gente concluir agora, encerro. Presta bem atenção. Mateus capítulo de número 5 diz o seguinte: quando você trazer a sua oferta diante do altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali. Vai, se reconcilia-te com o teu irmão. Primeiro, enquanto você está no caminho com o teu irmão, porque se o teu irmão te entregar ao juiz, e o juiz julgar a tua causa, ele vai te entregar ao carcereiro, e o carcereiro vai te prender na prisão. E digo que não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Porque todo erro existe um preço. Toda falha existe um preço. Não adianta a gente querer prestar uma adoração de aparência, mero formalismo. Se você vem para o culto, se você vem apresentar o teu louvor, se você vai apresentar a tua oração, a tua adoração a Deus, a tua oferta, o teu dízimo, e você deixou pendência lá atrás, irmão, trate de consertar primeiro a sua pendência, senão teu culto vai ser vazio. Aleluia, Jesus. Culto vazio. Não adianta ser formalismo. Aleluia, glória a Deus, você questionador, aleluia. E está cheio de pendência lá. Deixa a tua oferta aqui, não oferece não. Vai lá se consertar primeiro. Porque se o teu irmão, que você pecou contra ele, te entregar para o juiz vai te julgar. Para cada erro é um tribunal. Foi cantado aqui ontem, né? Cada erro é um tribunal. Todo erro tem um tribunal, meu irmão. Todo erro tem um tribunal. E quem vai decidir, porque o juiz é Deus, quem vai decidir o quanto você tem que pagar é o juiz.
É Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Deus decide. Ou então, às vezes, nós mesmos decidimos, como foi no caso de Davi. Davi, ele falou com a própria boca dele: o cara tem que pagar 4 vezes mais. Aí Natan falou assim: é você. Então você vai ter que pagar 4 vezes Meu mais. Deus. A adoração, irmão, pode ser coisa vazia. Por isso que quando a glória de Deus se manifesta na igreja, para a glória de Deus se manifestar, nós temos, irmãos, que está direito. Não podemos ter pendência. Por isso que a Bíblia diz que o marido não pode dormir brigado com a mulher. Não se coloca, não se tampa como que fala? O sol diante da vossa ira. Não se põe o sol diante da vossa ira. Isso está escrito em Efésios. Não se põe o sol diante da vossa ira. Dorme um brigado com o outro. Um para cá, outro para lá. Aí o diabo dorme no meio, irmão. É bem assim. O diabo não é. Tem que se consertar, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Porque não dá mais tempo, vai ter apresentação. E aí, irmãos? Será que você vai adorar mesmo com dor? Aleluia. Mesmo doendo? Em nome de Jesus. Aqui nem a bispa fala aqui, às vezes dói o bofe, dói do seu rim, dói do seu quê. Ela está dizendo. Mas você tem coragem de adorar mesmo com dor no bofe. Aleluia! Eu não sei onde é o bofe, mas eu sei que ela fala. O bofe eu não sei onde é esse bofe. Irmãos, adore a Deus com dor. Esse é o maior nível. Deus falou para mim que o maior nível de adoração é quando você adora na dor. Mesmo com dor. Adorar com perca. Glória a Deus. Porque adorar, como diz aquele, adorar quando tudo vai bem, irmão, é benção. Benção pura. Aleluia. Mas quando tá doendo, você vai pro culto, você adora. Fecha teus olhos para eu fazer uma oração e passar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiro adorador. Trabalha nos nossos corações, Pai, para que isso, meu Deus, seja realmente, meu Deus, uma prática de fé nas nossas vidas. Para que isso não seja apenas, Senhor, sensacionalismo. Para que isso não seja apenas, meu Deus, um culto vazio, uma adoração mentirosa. Não, Senhor. É aqui que se manifestam os verdadeiros adoradores. É na hora da provação, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a te adorar de todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa essência, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, porque eu quero ir com o Senhor até o fim, Senhor. Segura em nossas mãos, Senhor, porque esta palavra é muito séria. Meu Deus, eu não sei, Senhor Jesus, o que vai acontecer, Senhor, depois de todas essas coisas, mas eu sei, Senhor, que o Senhor, meu Pai, é o Deus que vai prover, é o Deus que provê o Cordeiro, meu Deus, para si, em nome de Jesus Cristo, nos agracia e seja conosco para a honra e glória do teu nome, e amém, assim como a no nome do Senhor.